Então, pessoal, lá no Moodle, as semanas 7, 8, 9 e 10, essas 4 semanas, são sobre urbanização e cidades. Então, na primeira semana, na semana 7, falamos sobre urbanização no mundo. Na semana 8, falamos sobre urbanização no Brasil. Hoje, nós vamos falar sobre direito à cidade, que está ligado, e, na verdade, vou falar agora sobre grafite, né, e pichação, que está bastante ligado ao direito à cidade, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E na semana que vem, nós vamos fazer um trabalho nós vamos falar sobre quem que são os agentes da cidade, quem que cria e transforma a cidade. E também aí eu tenho uma proposta de um trabalho da gente fazer um mapeamento. E aí eu vou explicar isso na semana que vem com vocês. Então, a gente tem esse encontro 5 nessa semana, e na semana que vem também, com certeza, mesmo horário, mesmo bate-local, e eu não prometo que eu não vou atrasar. Quer dizer, não prometo, mas eu vou tentar, porque depende das outras pessoas daquela reunião muito importante. Então, beleza. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir a grafite e pichação, aquelas expressões, aquelas formas de arte de rua. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, se é arte ou se não é, se é ilegal ou se não é, se é um tipo de protesto ou não, enfim, vamos falar bastante sobre isso e vamos relacionar isso com a cidade. Daí, a gente vai assistir 2 trechinhos, eu vou tentar colocar aqui, mas se eu não conseguir, alguém de vocês aí conseguiria projetar o filme pra gente, por favor? Se não der aqui. Alguém que tem uma internet boa. Acho que vai ficar difícil, Mari. Bom, aí vamos ver a Elisa. Se eu não conseguir, a gente tenta da Elisa, então. Tá? Mas acho que eu vou conseguir sim. Então eu vou tentar projetar para vocês aqui. Gente, Então, a ideia é projetar esse filme que se chama Picho, é um documentário sobre a pichação em São Paulo. E aí nós vamos falar um pouquinho, queria que vocês prestassem atenção nesses 2 trechos que eu vou mostrar, e aí me dizer, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Ah, não. Puxa. Peraí. gente, de relâmpago. Pichador, o bandido, quer pinchar tudo, que estraga, que destrói. Todos esses são filhos do maligno. São Paulo é a lei. Puta que pariu. O sangue frio de São Paulo não nega. São Paulo, o bicho pega. Em São Paulo, ele é adiante. São Paulo é muita treta em todos os campos. Vem pra ver como é bom. Os horizontes se sentem. Mundo frio sem sentimento. São Paulo. Negou, São Paulo é selva. Fumo maconha aqui, caralho. Eu tô fumando maconha aqui, seu porra. Selva. Pegue seu bobojac, sua touca. Faz 10 graus. Em São Paulo tem várias categorias de pichação. Tem os caras que faz só muro,
Tem os caras que faz janela, tem os caras que faz mais prédio, tem os caras que faz escalada, tem cara que faz tudo. Mas o fundamental aqui da pichação de São Paulo, independente das categorias, é o cara ter bastante pichação. A pichação de São Paulo, ela é uma comunicação fechada, é da pichação para pichação. Então, ela, na verdade, ela não se comunica com a sociedade, ela é uma agressão, ela é feita para agredir a sociedade. A pichação em São Paulo é única, não tem lugar nenhum do mundo, tanto que os gringos vêm pra cá e atrás de bagulho de grafite, essas paradas, quando os caras veem as pichação, aí os caras já até largam o bagulho de grafite pro lado e já quer, assim, aprofundar no meio da pichação, mano. Quer saber mais a respeito, porque não existe isso, né? Uma coisa audaciosa, né, mano? Um centro urbano igual São Paulo, uma cidade grande pra caralho, né? Terceira, quarta maior capital do mundo, mano. E, tipo, você olha os prédios tudo pichado aí, mano. Cara, eu respiro pichação 24 horas por dia, eu gosto pra caramba, meu. Trabalho na rua de moto aí, 12 horas em cima de uma moto, tá pra cima e pra baixo. Agora tô em Santo Amaro, depois tô em São Miguel Paulista, depois tô em Osasco, depois tô no Itaim Paulista e assim vai e você tá acompanhando, né? Olha, falando francamente, é difícil eu não ter entrado numa rua que eu não tenha pichado em São Paulo. A cidade de São Paulo, ela se tornou um agente verticalizador das letras, ou seja, a escrita da pichação de São Paulo vai seguir as linhas guias da cidade, entendeu? É como se São Paulo fosse um caderno de caligrafia gigante e os pichadores vão preenchendo esse espaço, entendeu? A pichação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas que acham ela feia, que é um bicho que passou por ali. É questão de conviver, de aprender a ter uma percepção sobre ela. Eu vou começar a ver o belo nela. O pichador, quando ele vai criar a logomarca dele, ele busca uma originalidade nesse letreiro para estar chamando a atenção nas ruas. Então não é só rabisco. Existe um processo criativo, um processo artístico muito bem elaborado para ele estar criando a marca dele. Quando a pichação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovens eles eram muito influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hardcore, rock. Então, a pichação, na verdade, ela migrou do movimento punk, começo da década de 80. E eles se inspiraram para criar os logos deles, os letreiros, nos logos da banda de rock. Então o começo foi isso, assim, de capas do Iron Maiden, né, que você ia vendo, né, mas aí você vai aprimorando, né. E por sua vez, esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás, que na verdade essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, dos anglo-saxões, e os pichadores se apropriaram dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia, não é uma simples cópia das runas, é uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atrás migrou para São Paulo, para os povos bárbaros de São Paulo, os pichadores. Essa é a primeira parte, vou passar para a segunda, tá? Aí a gente já discute tudo de uma vez. Missão cumprida. Opa, agora. Ei, Zay, tem vinho aí? É? De quanto? Aqui tá escrito Opera, só faltou o resto aqui, ó. Operação. Aqui tá escrito Osasco, entendeu? A pichação é nossa, Tuta. Todo mundo domina o bagulho, todo mundo que representa o pinche é nós, mano. E a maioria de pichador, mano, não vem da burguesia, é tudo da periferia. É poucos playboys que você vê que picha, mano. Aprendi a sobreviver sem grana, sabe? Aprendi a não ter um ponto no bolso e pegar um trem, um metrô e ter que entrar muitas vezes pela janela. Aprendi a ficar com vontade de muitas coisas aí. Muita gente
né, meu, da periferia, da pobreza aí, né, meu, do mundo aí, gostaria de falar e não tem condições de falar, né, meu, de se expressar, né, meu. Só quem tem o direito de falar, que tem o direito de opinar nas coisas é os gravatados aí, né, meu. Eu acho que existem 3 motivações básicas que vão estar motivando o pichador a se envolver com essa cultura de rua. O primeiro é o reconhecimento social, o segundo é o lazer e a adrenalina, e o terceiro é o protesto. O governo quer o povo burro, povo burro e sem informação. A gente aqui é pichador, mas ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Não é estudado, né? Quando nós conhecemos aí foi algo pra jogar pra mídia mesmo. Nós vamos pros muros pra sair na TV, jornal, o que for possível a gente sair aí, internet, o que for. Até no celular dos outros pra nós sair, se for pra sair, nós sai. Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muros mesmo, protesto, indignação e acabou. Onde aconteceu, tipo, um assassinato, ou na casa do cara que tá errado, ou na frente, se não tem muro na casa dele, nós faz no muro da frente, do vizinho. O que importa é nós chegar lá e deixar uma mensagem pra ele. Queria quando acordar de manhã, ele vê lá, porra, meu, os caras tá enchendo meu saco mesmo. Eles podem não ser presos nada, mas vai complicar eles. O povo tá vendo. Os governantes aí veem que a gente tá atento aí, tudo que tá acontecendo de errado aí. A voz do povo aqui nos muros. Refleti a vida, raciocinei, escutei a chuva, lavar o quintal, cobri minha filha com edredom, vi nevoeiro pela janela encobrindo a favela. Quando perdi o sono, mexi nas panelas, a larica bateu, o arquivo do samba. Letra de forma, tudo. Letra de forma, né, mano? Mas aí, eu não entendo, filho. Tipo, passei 8 anos na escola, 8ª série. E tipo, nessas aí eu não entendo, entendeu? Eu só consigo só ler piche só, mano. Agora essas letras, né, mano? Eu não entendo, tá ligado? Eu sou meio analfabeto aí, mas aí, a pichação, tio, a pichação dá pra entender até pelas letras, né, mano? Pelos formas da letra, mas tem umas coisas que eu não sei entender, que nem aqui eu tô uma renova. Não, aí eu não entendo, entendeu? Biscoito ali, ó. Ponta, zói e a GN, mano. Mano, sempre joga umas pedras pros mano também, entendeu? CRTN, MDB, Cariri, Pavilhão 9. Aí tá escrito relax, mano. Tipo, até minha mãe falava, porque você não sabe ler, sabe fazer picha. Eu falei, até nisso eu não sei, pô. E aí, gente? Muito doido, né? Prof, tá sem áudio. Seu microfone tá desligado. Pra variar. A ideia é discutir um pouco isso, né? O que a gente viu um pouco nesse documentário. Aí a ideia é vocês irem lá, depois de terminar aqui, assistir ele todo, porque é muito legal. Ele faz todo um apanhado da história do grafite não, da pichação no Brasil e no mundo, né? E aí ele vai trazendo algumas questões aí, né, durante o documentário. E eu vou colocar algumas aqui que tem a ver com aquilo que apareceu, né? Se essa arte de rua, né, é um vandalismo ou é uma arte mesmo? Existe uma diferença entre grafite ou pichação? Ou é tudo igual? É algo que é individual ou é coletivo? É legal ou ilegal? É uma forma de destruição ou de transformação da cidade?
Será que significa um ódio ou um amor à cidade? Aí tem uma pergunta, né? Será que tem tanta dualidade assim? Será que é tudo vandalismo ou arte? E só isso? Ou não tem nada no meio caminho, né? Outra pergunta que a gente vai tentar responder, né? Qual a relação entre essas expressões gráficas e a vida e os problemas urbanos, né? Como a insegurança, a imobilidade, a desigualdade social, a pobreza, enfim, carência do poder público, o analfabetismo, como a gente viu agora, por exemplo, né? A segregação social, enfim. Será que existe alguma relação ou não? Então, fica aí, né? Esses questionamentos. Me diz, o que vocês acharam vendo ali o documentário e pensando sobre isso um pouquinho, o que vocês acham? Sobre qualquer uma dessas questões. Me diz aí. Prof. Opa, você quer falar, Elisa? Não, pode falar. Ah, tá bom. Bom, eu morei em São Paulo por muito tempo, né? Tipo, eu morei dos meus 4 anos até, sei lá, 11, se eu não me engano. Então, tipo assim, quando a gente estuda lá, no caso, a gente é ensinado de uma forma diferente, né? Essas pessoas que fazem as pichações e tal, nos ensinam que é para depravar a cidade, que é para deixá-la mais feia, e ensinam nesse rumo, sabe? Nesse tipo de coisa. Porque eu sempre estudei em colégio particular lá, eu nunca estudei em colégio público. E era o que ensinava pra gente, era o que passava. Então a gente tinha uma visão totalmente errônea das pessoas que faziam isso, né? Tipo, que eram pessoas que não tinham nada, que eram pessoas que roubavam, que traficavam, as pessoas erradas da comunidade, que era só elas que faziam esse tipo de coisa. E era o que passava pra gente, e era, tipo, péssimo. Olhando agora, né, de fora, porque quando a gente tá no meio é um bagulho totalmente diferente, mas olhando de fora é uma coisa bem ruim pra você falar pra uma criança de, sei lá, 8 anos de idade. É complicado, mas é o que passavam pra gente. Beleza. Valeu, Ana. Elisa? É que eu acho que, tipo, na sociedade que a gente vive, a gente vê o picho como se fosse, tipo, vandalismo, sabe? Eu acho que passam isso pra gente e o grafite como se fosse a arte. E até no documentário, tipo, não tô afirmando isso, né? Mas até no documentário eles diferenciam, tipo, os dois. Eles falam que não é a mesma coisa em algumas partes, assim. Perfeito. O que mais, gente? Pode ser no chat também, se vocês quiserem falar, quiser só escrever. Eu acho que, tipo, citando a Anitta falou que não tem como alguém da favela cantar ou fazer arte com coisas bonitas e fazer aquele estilo grego todo branco, eurocêntrico, se não é aquilo que a pessoa está vendo todo dia. O que ela está vendo é violência doméstica, é pobreza. Então, é só isso que ela pode reproduzir porque é isso que ela está vendo. Perfeito, Rafa. Trazendo grandes pensadores ocidentais, atuais, para nossa reflexão. Eu amo. Obrigado. Quem mais? Bom, continuando aqui, e conforme vocês quiserem falar, vão dizendo aí. Então, perfeitamente, né? O que vocês três trouxeram é bem isso, assim, né? Primeiro que existe muito um discurso, né? De claramente pessoas que não estão dentro do meio, não sabem exatamente o que é ou como é, e usam isso para deslegitimar, né? Então, é muito comum dizer que pichadores vão lá e roubam as casas, e, enfim, são traficantes, etc. Mas, na verdade, é só uma juventude que, né, não tem opções de lazer, né? Imagina aquela paisagem que a gente viu ali, né? O que tem de lazer é um campo de futebol improvisadíssimo ali, no máximo, super distante de tudo, né? Então, tem bastante a ver com isso, né?
A Elisa também trouxe a questão da diferenciação, né? E de fato, ali, para os pichadores, existe uma diferença bastante clara, assim, entre quem faz picho e quem não faz picho, né? Não que quem faz picho não faça grafite também, ou vice-versa. Porém, forma de expressão são bastante diferentes. E, bem, claro que existem intersecções, né? Enfim, todas elas existem intersecções, mas existe, pelo menos minimamente, esteticamente, existem diferenças muito grandes, né? Então, para começar, por exemplo, com o número de cores, né? Em São Paulo, que eles chamam isso de picho reto, é bem característico de São Paulo, e o documentário é muito legal porque ele mostra isso, assim, como não existe, a galera, os gringos vêm para cá, os artistas do mundo inteiro vêm para cá e ficam doidos, eles nunca viram nada igual mesmo, assim. Porque uma pichação bem reta, assim, e que eles chamam de picho reto. No Rio de Janeiro, já são pichações que parecem assinaturas, assim, e mais redondinhas, mais bolotinhas. Existem diferenças, então, dentro disso, até dentro da própria pichação. Então, a gente podia fazer uma dissertação, um doutorado aqui, uma tese de doutorado, para cada uma dessas reflexões que a gente está tentando propor aqui. Então, é algo muito diverso mesmo, né? Mas acho que tem alguns pontos de contatos importantes, né? O Alisson falou aqui, né, que achou massa o cara saber ler o picho, mas, né, então o cara consegue ler aquelas letras que são um alfabeto muito difícil, né, que a gente normalmente não consegue ler, a menos que faça um esforço muito grande, e para ele o esforço muito grande é o alfabeto, né, nosso alfabeto da língua portuguesa, e ele não sabe ler, né? Mas eu acho que isso diz muito sobre a realidade das pessoas que praticam, então, a pichação. E aí, por isso que eu acho que é algo que tem muito a ver com a realidade das nossas cidades, né? Então, para mim, a pichação me parece muito mais um resultado, né, do que ela é muito mais um produto do que um fator de gerar alguma coisa. Então, isso está destruindo a cidade, né? Isso me parece muito mais como uma reflexo da destruição dessas pessoas, né, marginalizadas, etc., do que o contrário. Eu coloquei alguns outros questionamentos aqui, né? Na língua portuguesa, a gente escreve pichação com CH, né? Mas, para os pichadores, né, pichação é com X, que é o jeito mais fácil de escrever, né? Picho com X, né? Então, tem esse caráter também, até na própria forma de escrever, o que eles fazem é diferente. Em geral, a pichação ela é ilegal, e quando as pessoas são pegas fazendo isso, né, elas podem ou ter que fazer trabalho comunitário ou pagar uma multa, mas muitas vezes os pichadores são humilhados publicamente pelos policiais, que são as pessoas que fazem essas abordagens. E aí no documentário mostra bastante isso, assim, que é bem interessante. Um dos caras que estava falando ali falou que não se comunica, né? Então o picho não é feito para se comunicar com a gente, né? Para agredir, é uma comunicação já é uma não comunicação, né? Ela já é agressiva. Embora para quem está dentro, para quem conhece, sabe quem esteve ali, quando passou ali, como fez, isso é muito interessante. Tem toda uma sociabilização ali das pessoas que fazem isso. Isso é bastante interessante. Eu gosto muito dessa frase que eles falam assim: a cidade é um agente verticalizador das letras. Isso é muito interessante, porque é isso mesmo, né? Quanto mais alto é o prédio, é um desafio para os pichadores fazerem isso. Então, quanto mais alto é o prédio, maior é a possibilidade dele fazer algo mais chamativo. E é isso que tem a ver com aquilo que ele fala com algo que tem a ver com o reconhecimento social. Então, se o cara vai lá e faz uma pichação num lugar muito grande, muito visível, ou de dia, por exemplo, esse cara ele vira uma lenda no meio dessas pessoas. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que isso é extremamente problemático do ponto de vista, por exemplo, de segurança. Essas pessoas, eles sobem ali sem nenhum tipo de material de proteção, EPI não existe. Então, imagina, né? É altamente perigoso, né? Mas que vivência será que tem essa população para lazer, né? Por exemplo, para ir no cinema? Será que é possível, é fácil um acesso para ir no cinema, para ir no shopping? Será que as pessoas podem entrar no shopping?
Shopping, muitas vezes, fala assim, não, qualquer um pode entrar no shopping, mas nem sempre, né? Se você está de chinelo, se você está vestido de mano da quebrada, será que você entra tão facilmente? Se você está com seus colegas, por exemplo, um grupo de jovens assim, será que são bem vistos no shopping? Acho que não, né? Enfim, são vários desses elementos, assim, que é isso, né? A pichação é um fenômeno muito complexo e existe grandes debates, então, que vão desde se é uma forma de arte ou não, até qual que é a sua relação com a sociedade, enfim. Então, queria que vocês assistissem o documentário, porque ele traz vários disso, assim, e aí nossa cabeça fica fervilhandinha, assim, de coisas para assistir. Um outro filme legal também, que é legal de assistir, que chama Cidade Cinza. Vou colocar aqui, então, se não me engano, é de 2014, talvez, ou 13, que conta sobre a remoção dos grafites mesmo, nem só das pichações, mas dos grafites de São Paulo. Bem interessante também. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se você olha essa imagem aqui, por exemplo, você consegue distinguir o que é grafite e o que é pichação? Quem pode dizer aí? O grafite é a parte do muro. E a pichação? É o que está por cima. O que está por cima, né? Tá. E esses que estão do lado esquerdo, que tem, tipo, duas cores, esses daqui, ó. Eu acho que é o meio termo. Meio termo, tá vendo? Olha só. Aí as coisas começam a ficar meio, como se fala? Embaralhadas, né? De maneira geral, a pichação se destaca por isso, né? Por ser normalmente de uma cor só, normalmente preto, mas de uma cor só palavras ou letras, né? Um nome, que é a tag que a gente chama, né? Que é o nome do pichador ou da crew dele, que é o grupo dele, né? E quando isso acontece, por exemplo, isso aqui é bem interessante, ó, tem pichação em cima do grafite. Isso significa que esses pichadores estão atropelando, eles chamam, né? Passando por cima do outro. Isso é algo muito interessante, que no Brasil, a pichação nunca passa em cima da outra. Tá vendo? Ó? Todas elas são sempre uma do lado da outra. Tá vendo? Olha aqui, ó. As tags ficam sempre uma do lado da outra. Porque existe uma certa ética dentro desse grupo de que eles não podem atropelar. E se tem esse atropelo em cima do outro, aí de fato é um problema. É cruzar essa linha, que é aceitável ou não. Então aqui está evidenciado um conflito desse, por exemplo, entre grafite e pichação. Então, me parece que esses pichadores aqui não estão muito de acordo com esse trabalho dos grafiteiros aqui. Talvez ele identifique esse conflito mais forte entre grafite e pichação, por exemplo. Esses daqui são o que a gente chama de throw-up, que é uma tag também, mas ela é mais elaborada, e ela é feita normalmente de duas cores ou mais, mas também de um modo muito rápido. Por isso que, por exemplo, aqui ó, não está pintadinho direitinho dentro, tá vendo? Ó? A ideia é que seja bem rápido mesmo. Mas ele também é bem repetitivo, assim. Aí ele é mais parecido com as tags dos Estados Unidos, bem mais próximo com o que acontece nos Estados Unidos. Já o grafite, né, tem esses elementos visuais, né, tem então normalmente ele é mais colorido, ele é muitas vezes mais aceito, né, então como tem essa visão. Isso aqui era uma foto num terminal de ônibus lá em Curitiba, né, então a prefeitura de Curitiba contratou alguns grafiteiros para cobrir os muros, que normalmente são cobertos por pichação, então chamam um grafiteiro para pintar em cima para deixar aquilo bonito e aceitável, né, de uma maneira aceitável, que normalmente a pichação não é. Então, por isso que existe essa oposição, assim, né, porque parece que é isso, é como se o grafite fosse essa maneira bem-vinda de expressão.
Já a pichação tem isso, né? Ó, pichos mais retos, né? São letras mais retas, que o objetivo é fazer mais possível, lugares mais altos possíveis e mais desafiadores. Né? Esse daqui é aquele throw-up que eu falei para vocês, né? Então, são de maneira mais coloridos, mas também são formas de tag. Não são só um desenho, por exemplo, que nem esse aqui, né? De um monstro, do personagem, enfim. É uma tag mais colorida e feita rápida também. Tem também outra forma de street art, que é essa daqui, que é o paste up, ou lambi lambi, que é quando imprimem algumas informações, ou fazem essas folhas e colam com uma cola de água e farinha. Sabe aquelas que a gente fazia quando era criança? Não sei se vocês já fizeram isso, uma cola com água e farinha, porque quando faltava cola em casa, ou isso só da minha época, mas é mais ou menos isso que faz, e aí usa isso para colar na parede. Ou com cola também dá para usar. Existe uma técnica que é o stencil também, que é usar um molde para poder fazer um desenho, e aí com aí você repete isso, né? Então, ele permite a repetição da imagem de algo muito mais rápido, né? Então aqui fizeram, por exemplo, esse Jesus Cristo, uma TV Jesus Cristo, né? E aí a pessoa faz um molde como se fosse um negativo, e aí ela só passa a tinta, e aí isso permite uma repetição muito fácil, né? Então isso vai se repetindo, você encontra o mesmo stencil em vários lugares bem iguais. Então, por exemplo, aí eu vou entrar um pouquinho naquela questão que o cara fala assim, mas é uma comunicação só entre pichadores, e aí é deles para eles, né? Então aqui, não sei se vocês conseguem ler, se vocês conseguem identificar o que está escrito. Veja aí se consegue. O que parece estar escrito para vocês? Prosa, isso. Prosa é um grafiteiro lá de Curitiba, né? E essa é a tag dele, né? E essa daqui eu não sei o que é. Eu não sei se é MSI ou se é MSA. Olha só, ele fez esse tag dele, mas fez também algo que é para ser legível, que é dizendo 2,50 tá foda, que era o preço da passagem, quando o preço da passagem de ônibus mudou para 2,50. Ou seja, já faz muitos anos, né? Porque agora já são 5 e pouco. Mas era quando a passagem era 2,50. Então, existe uma área cinzenta, que a gente chama, né? Entre o que é legível, o que não é legível, o que é grafite, o que não é. O próprio Prosa, ele chegou num muro que vários grafiteiros fizeram lá, o grafite e tal, e aí ele pegou e fez throw up em cima desse muro inteiro, um do lado do outro, assim, ó, pintou tudo escrevendo grafite real e tal. Então, a ideia dele de grafite, a percepção dele de grafite é isso daqui, que está mais próximo da pichação, da tag com a pichação, e não o grafite bonitinho, aceito, né? Mas ele chama de grafite e não de pichação. Então, existem esses meio termos aí, né? Esse aqui tem um bem interessante, né, que é pichar essa frase: se homem parisse, o aborto seria legal. Que claramente não é uma pichação feita por pichadores mesmo, né, parece, né, tipo, não tem a estética específica, né, de pichadores, mas tem algo que é bastante, é uma mensagem direta, né. Então, será que são só pichadores que fazem picho ou inscrições? E aí, a discussão de se pode fazer isso ou não, porque é um espaço público, está destruindo o espaço público, né? Mas, ó, quando a gente está lá andando em Curitiba, lá no ponto de ônibus tem um lugar específico, então a gente paga com imposto para construir esses negócios aqui
de metal e vidro para poder colocar uma propaganda de alguma coisa qualquer. Ou em cima das placas de trânsito, tem também uma plaquinha com propaganda. Né? Mas isso aqui, escrever atrás da placa, isso é vandalismo. Isso aqui não. Mas isso aqui pode. Escrever lá no ponto de ônibus, você colocar uma placona dessa com propaganda, não é vandalismo. Mas escrever no ponto de ônibus, pichar o ponto de ônibus, é vandalismo. Essa daqui é uma casa lá, enorme, gigante. Ela tem quase meio quarteirão de meia quadra de extensão do jardim e da casa em si. É quase meio quarteirão. E aí, a casa foi fechada, olha só, com concreto, tá vendo? Para que não entre ninguém, porque a casa está completamente abandonada, só esperando valorizar o terreno lá. E aí, foi ocupado, né, pelos puxadores que vão lá e picha tudo. Tem um lugar vazio, é um lugar perfeito para pichar. Então vai lá, pichava tudo. E aí isso é chamado de violência. Mas uma segregação urbana, né, em que você tem de um lado uma favela, mas do outro um prédio, uma piscina em cada andar, isso não é uma violência aparentemente, mas isso aqui é. E aí é interessante, tem uma dupla de grafiteiro brasileira que se chama Os Gêmeos. São dois irmãos gêmeos que fazem trabalho de grafite no mundo inteiro. São famosíssimos, assim, incrível. E aí eles fizeram esse grafite lá em Curitiba, em algum lugar lá. E aí esse lugar virou como é que chama? Um QG de alguma política na eleição lá. E aí ela foi lá e pintou tudo o muro para deixar tudo bonitinho, né? Para não ficar essas pichações, esses grafites horríveis. Aí foram lá e picharam, né? Que aqui jaz a criatividade ou outra pessoa pichou, né? Melhorou desse jeito aqui? Tá melhor do que com o grafite dos Gêmeos, que são internacionalmente conhecidos, né? Como artistas no mundo. Bom, o que tudo isso tem a ver, professor? Você está viajando, o que isso tem a ver, né, com a cidade? Quer dizer que, de maneira geral, a cidade ela é uma construção histórica da sociedade. Então, nessa cidade que a gente vive, nela vai estar expresso fisicamente todas as relações que compõem a nossa sociedade de maneira geral. Então, só temos uma sociedade, uma cidade que é completamente segregada, com a formação de favelas de um lado, por exemplo, e na formação de condomínios fechados de alto luxo do outro, somente porque a nossa sociedade ela é construída assim. Nossa sociedade é dividida entre pessoas que são muito ricas e pessoas que são muito, muito pobres. Então, não tem como uma cidade ser diferente se ela é construída por uma sociedade dessa forma. Então, tudo isso que a gente tem falado aqui tem a ver com a realidade das pessoas que fazem essa arte de rua, vai estar expressa na cidade, né? Então, a cidade, de maneira geral, ela tem duas formas de valor, que a gente chama. Uma delas é valor de uso, que é uma característica daquilo que a gente se apropria da cidade. Então, qual que é a qualidade da cidade? A qualidade da cidade é ser característica principal da cidade, ela ser um ponto de encontro. Ora, todos nós moramos aqui na cidade e isso que caracteriza ela, né? É o fato de todo mundo poder morar junto, né? Nesse espaço aqui, né? E poder estar próximo dos centros, né? Diferente de quem mora no espaço rural, né? Então, você vive próximo dos hospitais, próximo das escolas, enfim, esse lugar que guarda todas esses elementos, né, de proximidade, diferente de quem está no campo. Então, esse é o valor de uso da cidade, né, você poder usufruir dessas coisas, né. Mas, por outro lado, essa cidade, ela é o tempo todo comercializada. Então, basicamente nada da cidade é de graça. Quase nada. Para quase tudo que a gente faz na cidade, a gente tem que pagar.
para começar para se deslocar. Ou você anda a pé, que é de graça, ou você paga o ônibus, ou o metrô, ou carro, enfim. Só o fato de você andar, isso já não é de graça. Então, tudo na cidade envolve o valor de troca. Então, existe esse constante conflito entre você pode usufruir do que você quiser da cidade, mas, ao mesmo tempo, você só pode se você tiver os meios para isso, que, no caso, é esse valor de troca. Portanto, tem a ver com aquela liberdade que a gente falou lá no começo sobre o trabalho, né? Nós somos livres, de acordo com o liberalismo. Só que a nossa liberdade ela é condicionada. Né? Então, a cidade também é condicionada a esse valor de troca que ela existe. Não é à toa que tem lugares que são mais valorizados do que outros. Né? Então, por um lado, a cidade é esse lugar de encontro em que existe a possibilidade das pessoas se encontrarem de maneira muito mais fácil, seja para se comercializar, por exemplo. Então, por exemplo, os produtores rurais vêm para a cidade para vender seus produtos aqui. Isso é uma característica de um lugar de encontro. Né? O mesmo é para a gestão do território. As pessoas que moram no ambiente rural dependem das leis que são aprovadas na Câmara Municipal aqui, que é na cidade. Então, na cidade é esse lugar de encontro em que são debatidas essas políticas. Idealmente, elas seriam debatidas também lá. A gente sabe que não acontece. Então, a cidade é esse lugar de encontro, mas, ao mesmo tempo, ela é um lugar que separa as pessoas. Pessoas pobres não conseguem morar no mesmo lugar que pessoas ricas, justamente por causa desse valor de troca. Então, a cidade é também, ao mesmo tempo, um lugar de encontro, mas, ao mesmo tempo, um lugar segregador, por causa desse que ela está necessariamente atrelada à forma como a nossa sociedade funciona. Uma sociedade desigual vai produzir uma cidade desigual também. Então, ela pode ser um lugar de encontro para protestos, por exemplo, também, onde as pessoas vão se juntar para protestar. Né? Mas, por outro lado, ela pode ser essa cidade que vai separar as pessoas, inclusive que vai impedir que elas se juntem, porque as pessoas moram muito longe, por exemplo, e precisam voltar para casa, dormir, para descansar, para depois voltar no dia para trabalhar, por exemplo. E o que é, então, o que a gente chama de direito à cidade? Quem primeiro escreveu sobre direito à cidade foi esse sociólogo, geógrafo francês, chamado Henri Lefebvre, e ele fala que o direito à cidade, ele se manifesta um direito superior a todos os direitos. Ele é um direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar, direito à obra, à atividade participante, direito à apropriação, que é uma maneira bem complexa, né? Ele não é um autor que escreve fácil, então vou tentar traduzir um pouquinho aqui para vocês. O que ele está querendo dizer que é isso, o direito à cidade é o direito a ter um lugar onde morar, que é um habitat, mas também ao habitar, que significa isso, morar, viver, direito a reproduzir a sua vida, né? A ter as condições suficientes para viver e viver bem, e decidir sobre esses direitos, por exemplo. Então não envolve somente direito a ter um teto, mas a ter um teto, um lugar que você vai ter boas condições de colocar seus filhos nas escolas, por exemplo, escolas próximas, opções de lazer diferente do que é o caso dos pichadores nas periferias, por exemplo, não é? Boas condições de trabalho, enfim, vai além desse direito à moradia, né, que já é renegado, né? Então, nós já nem temos o direito à moradia, mas o direito à cidade é uma ideia de extrapolar isso, de permitir que a cidade seja, de fato, utilizada como esse consumo, esse lugar que a gente tenha o seu valor de uso mais forte do que o valor de troca. Porque, de fato, o que acontece na nossa realidade é a predominância do valor de troca. Então, por isso, lá em Recife, num porto que está sendo transformado e reconstruído, eles colocam, né, cidade para quem, né? Os movimentos sociais colocaram uma placa lá, cidade para quem. Para poder falar disso, a gente está quase acabando, tá, pessoal? A gente precisa falar sobre a propriedade. E aí eu trouxe uma cartilha aqui, que eu trabalho com os meus alunos minhas bolsistas, sobre o direito humano à moradia e à terra urbana. Né? Porque a propriedade, ela é garantida
pela Constituição brasileira. Então, a gente não pode ter violação à propriedade. Então, toda pessoa que tem uma propriedade, ela tem direito a essa propriedade e direito dessa propriedade ser segura. Só que, além do direito à propriedade, a Constituição, ela assegura algo que é fundamental, que é o que a gente chama de função social da propriedade. Então, está aqui, ó, a função da propriedade. Então, o artigo 5º da Constituição garante o direito à propriedade, mas essa propriedade tem que ter uma função social. O que será que seria uma propriedade com uma função social? Alguém pode arriscar? Uma casa, por exemplo, tem uma função social? Para pessoas. Abrigar pessoas. A sua casa onde você mora, então, tem uma função social, não é mesmo? Uma casa que você aluga para uma outra pessoa. Por exemplo, se a Rafa alugasse essa casa, esse apartamento onde eu moro, para mim, tem uma função social? Sim, ainda de abrigar pessoas. Exatamente, tem uma função social, abriga outra pessoa, enfim, tem uma função social. Um terreno que é um estacionamento, uma área coberta, tem um estacionamento, funciona estacionamento, tem uma função social? Tem. Tem, né? É uma atividade econômica, gera imposto, recurso, emprega pessoas, enfim, podemos questionar se é a melhor das funções sociais ou não, mas é uma função social. Não é? Então, todas essas questões, elas são garantidas, né? Todos esses imóveis que têm essas funções são garantidas o seu direito à propriedade. Então, quando se fala em movimento social, fala que vai tomar a sua casa, tomar a casa de não sei quem, o Boulos, o MTST vai lá roubar a sua casa, né? Não é assim, né? Obviamente, né? Por quê? Porque quando nós estamos falando de direito à moradia, a gente está levando em consideração, sim, o direito à propriedade. Só que essa propriedade tem que ter uma função social. Então, nós não estamos falando, a gente fala de desapropriação e de direito à moradia, movimentos sociais, etc. Nós não estamos falando desses imóveis que têm funções sociais garantidas, né? Isso nunca vai acontecer, sua casa nunca vai ser invadida quando se fala nesse sentido, né? Nós estamos falando de, nesse artigo 182 da Constituição, é que a gente tem esse grande avanço que foi essa função social da propriedade, né? Que a propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Então, o plano diretor tem que dizer quais são essas funções da cidade. Então, tem áreas que são residenciais, ou áreas que são comerciais, etc. Enfim. Então, os imóveis têm que estar de acordo com isso e tem que ter uma função social. Mas, o que a gente vê na realidade é que tem muitos imóveis que não têm uma função social. Eu aposto que vocês conhecem algum terreno próximo da casa de vocês que está vazio há muito tempo. E grandes terrenos, por exemplo, ao lado ali do terminal PTU, aqui de Foz do Iguaçu, tem um terreno que é uma quadra inteira, que está há muitos anos parado, não tem nada construído ali. E esse é provavelmente o cruzamento mais importante da cidade. Nada acontece ali, por exemplo. E isso se repete em vários lugares. Tenho certeza que em uma andada por aí, um rolezinho de carro, você vai ver muitos imóveis sem uma função social. Isso é problemático. Muitos deles, inclusive, desses imóveis, inclusive, os proprietários nem pagam os IPTUs. E aí, o governo teria obrigação de, até 3 anos, reincorporar essas propriedades. Mas isso não acontece. Nós vamos falar na semana que vem, do porquê. Eu coloquei essa cartilha para vocês lá no Moodle, para quem tiver interesse, se aprofundar um pouquinho nisso lá.
Bom, voltando da relação disso com grafite e a pichação, então, a gente, enquanto humanidade, escreve nas paredes há milhares de anos, né? Então, tem as pinturas rupestres em vários lugares do mundo que mostram isso, né? Outra fonte de inspiração e de relação com escrever as paredes está lá em Pompeia, na Itália, onde também tinham essas inscrições nas paredes. Outra referência das pichações, do grafite, da arte de rua, então, são as pichações e as tags no metrô de Nova York, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, período em que houve uma grande segregação social nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Aqui no Brasil, uma referência bastante importante é o período da ditadura, em que havia essas pichações políticas, né, contra a ditadura. E outra referência importante é a pop art, aqui expressa, né, nessa imagem do Andy Warhol, que é o principal expoente da pop art, mas é algo que a pop art é algo que se reproduz muito facilmente, como aquele stencil que eu falei para vocês. Então, essas são algumas das referências que englobam o que a gente entende hoje como street art, né? E a relação do grafite com o street art, que eu entendo, é que o direito alienável à cidade repousa sobre a capacidade de forçar a abertura de modo que o caldeirão da vida urbana possa se tornar um lugar catalítico, ou seja, o lugar de onde começa, o lugar que explode novas concepções e configurações da vida urbana, podem ser pensadas e da qual novas e menos danosas concepções de direitos possam ser construídos. O direito à cidade não é um presente, ele tem que ser tomado à força. Então, parece isso, né? Parece que o grafite, a pichação, né? Ou, enfim, a depender da forma como você observa, é uma forma de reivindicar isso, né? Então, de tentar mostrar que, olha, existe coisa para além do que está posto aqui. E isso, do jeito que está, que é considerado bonito, esses prédios que são bonitos, aí que vocês dizem que são bonitos, tem que ficar feio, para que você possa perceber que a realidade não é bonita assim. Então, quem sabe a gente possa mudar essa realidade, será que não? Então, essa que é o que eu vejo que é a relação entre o grafite e o direito à cidade, né? Então, eu concluí isso na minha pesquisa, né? Por isso a arte de rua é uma forma de luta pelo direito à cidade, pois ela é necessariamente política, engajada, militante, subversiva, justamente por ser uma arte de possibilidades. Ela dá voz a quem nunca teve a oportunidade de falar, olhos a quem foi cegado pela alienação e alerta os ouvidos de quem por muito tempo ouviu apenas buzinas e sirenes. Então esse aqui lá no filme, né, que ele fala, né, todo brasileiro tem direito a moradia, emprego. Aí, aqui eu vou mostrar alguma das representações que eu acho bem legal dos trabalhos de campo que eu fiz lá em Curitiba. Então, para minha pesquisa, eu fiz vários trabalhos de campo. E aí eu vou mostrar algumas das coisas que tinham por lá. Esses trabalhos aconteceram de 2014 a 2016, principalmente. Ah, a Mari colocou aqui, ó, tem bastante referência do Muro de Berlim. Com certeza, o Muro de Berlim é um dos lugares também que estava muito mais evidente, né? Justamente também mostrando essa característica essa evidência do protesto também, né? Então, essa imagem aqui do Chico Buarque, né, levando um tiro, não fico parado contra a corrupção, uma proposta de ciclofaixa, diretas já, no muro já todo pichado e com lambe-lambe de uma senhora. Tem uns desenhos muito doidos, umas caveiras em cima de uns dinossauros, carregando um carrinho de mercado com uma TV dentro, umas crianças apostando corrida nos carrinhos de rolimã, só que são caveiras também. Tem, eu não falei dos stickers, que são os adesivos, que é isso daqui. Eles usam muito, eu tenho uns aqui, de alguns fechadores. Eles pegam adesivos e colocam a tag deles. Esse daqui ele pegou coisa do Correio dos Estados Unidos e fez a tag dele.
Isso. Aí vai passando e vai colando, né? Eu achei interessante que essa placa que é monitorada por câmera, eles colocaram mesmo assim. Então, é monitorado, mas tudo bem. Esse daqui é um stencil pelo passe livre, então na luta por uma circulação da cidade, né, para os estudantes principalmente. Então, feita com um stencil. Dá para ver que é um stencil porque, olha só, tem as partes de fora, assim, né, pintada que ficaria para fora do negativo. Nature Conscient e Tu. Tem esse carinha que ele faz, esse grafiteiro lá que ele faz esses personagens com arminhas saindo de lugares, umas batatas, às vezes faz batatas queimadas. Outra reclamação do ônibus, o preço do ônibus. Investigação sobre o direito ao aborto legal e gratuito. As paredes são uma forma relativamente democrática de comunicação ou de conflito. E aparece, então, em Curitiba é comum vários grafites nazistas, porque tem neonazistas presentes lá. Bom, em vários lugares, né? Isso foi em 2014, imagina agora. E aí, então, tem uma questão da territorialidade desses grupos também nazistas lá. E aí eles picham lá, nazi, né? Mas, por outro lado, tem outras pessoas que vão lá e picham, né? Um nazista sendo perseguido por alguém que vai matar esse nazi, alguma coisa assim. Um outro aqui era uma imagem de um cabeleireiro, num salão de cabeleireiro, tinha uma mulher lá, bonita, aí pintaram um bigodinho e aí escreveram, não sou imagem. Escreveram, grafitaram, picharam em cima. Aí o que eles fizeram lá? Limparam onde está escrito, não sou imagem, e tiraram o bigode. E deixaram assim. Só que a pessoa continua com o bigode e você ainda continua lendo, não sou imagem. Ou seja, não pode ter pichação, mas pode continuar feio, entendeu? Ou tem vários lugares, por exemplo, eles pintam em cima de novo de uma outra cor, ou pintam e fica tudo mal feito, mal pintado assim, e aí assim tá bonito. O importante é não ter a pichação. Tem esse que eu acho muito interessante, que é um Kinder Ovo, dizendo que em 1996 esse Kinder Ovo custava R$1. Quanto que tá o Kinder Ovo agora? Uns 10 quilos, né? Clamando pelo poder popular. Reivindicando as sapatões, né? Então tem esse é um stencil também. Sapatão e o machado, né? Que é o símbolo. Aí tem esse outro stencil que ele é fácil, ele é gay. Um lambe-lambe que foi colado e depois pintado embaixo, né, com tinta vermelha. Vou mostrar um pouquinho esse papel da luta, né? Esse que eu gosto muito, que é a Beyoncé, mas com um turbantezão, assim, né? Então, questionar um pouco a relação da imagem da mulher e nessa época, a Beyoncé não reivindicava completamente esses direitos da população negra como ela faz hoje. Então, era meio que uma antecipação disso, era muito interessante. Um que eu acho muito legal que é esse, de uma menina pichando, que também é um espaço bastante machista, e aí é uma forma de reivindicação das meninas. Ana? Foi sem querer. Ah, tá bom. E aí, por último, né, para a gente fechar, eu coloco que essa palavra, esse stencil que tinha lá em Curitiba, que eu fotografei, que falava de utopia, né? E, de fato, pensar a cidade, né, sempre é uma utopia. Então, eu trabalho com isso diretamente e sempre estou lutando por uma cidade mais igualitária. E isso, de fato, é uma utopia. Então, se eu falo isso aqui, tudo que eu falei aqui para vocês, mas, professor, isso é utópico demais, né? Pensar num direito à cidade, uma cidade em que as pessoas vão ter acesso, né, às coisas, vão ter não só acesso a um habitar, mas a
política pública e a decidir sobre as políticas, por exemplo, a alimentação saudável, enfim, tudo que envolve uma vida decente, né? É altamente utópico. De fato, isso é verdade. Mas a utopia, ela é composta pela realidade de agora também. Então, para cada avanço que a gente tem, o próprio Lefebvre fala isso, né, que a utopia são saltos sucessivos. Então, para que a gente construa algo utópico, que agora parece utópico e impossível, a gente precisa avançar e precisa ir criando as possibilidades para isso acontecer. Então, de fato, é utópico, mas a utopia só se faz com o presente, com a construção de agora. Então, por isso que nós precisamos discutir o que é o direito à cidade, discutir o que é a cidade, o que a gente quer para ela. Isso é muito importante. E ocupar os espaços em que essas discussões são possíveis de acontecer. É isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas, sugestões. Vamos conversar. Quiserem fazer pergunta da pesquisa também, diz aí, Mário. Ele é um lambe-lambe feito no papel, colado. Só que aí pintaram embaixo com uma tinta para poder dar aquela aparência de um grafite. Mais. Só isso, minha gente. Então tá, minha gente. Vamos nessa, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu amei. E se quiserem mais conversar sobre isso também, estou sempre à disposição. E é isso. Semana que vem temos Encontro Síncrono de novo. A gente se encontra no mesmo bate-horário e bate-local. Diga, Rafa. É uma pergunta sobre a avaliação, porque Diga. não está tendo avaliação tipo quiz e tal. Então, como que vai ser feita? Eu vou avaliar a participação de vocês nas atividades. Então, fazendo todas as atividades, acessando os links, lendo os textos, vendo os vídeos e etc. É isso que vai contar para a nota de vocês. Tá bom. Beleza? Então tá, minha gente. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, prof. Beijo, prof. Obrigada. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Prof. Saiu.